A necessidade de trabalharmos dentro da psicoterapia, no sentido de tentar eliminar ou minimizar o impacto da ira no paciente, passa porque a ira, segundo Santo Tomás, é um dos vícios que mais impede o uso da razão. Podemos ver isso dentro da própria Suma Teológica. Porque Santo Tomás vai falar na Suma a seguinte questão: a ira, quando ele vai falar dos efeitos da ira, né? A ira com o pensamento e a esperança da vingança busca satisfação. Então, o sujeito irado, ele coloca o seu pensamento e a esperança da vingança como uma satisfação, como um deleite. Porém, sobre todas as paixões, a ira é aquela que mais impede o uso da razão. Por quê? Mais do que tudo, perturba o coração e subverte o organismo. Olha que interessante essa fala de Santo Tomás, porque ele está falando que, né, perturba o coração e subverte o organismo. 700 anos atrás, ele está dando uma de cardiologista e entendendo de psicossomática. Impressionante. E a subversão é, às vezes, de tal monta que a língua permanece impedida de falar, e então a ira é causa de taciturnidade. Ou seja, é uma força que vira motor, que domina, que faz com que o sujeito fique, em algum grau, cego. Por isso, é importante que a gente consiga visualizar alguns efeitos da ira na pessoa, que pode te ajudar a enxergar o seu paciente. Vamos lá, efeito da ira. Como o início, nós temos aqui a expressão. Depois nós temos o acúmulo de emoções. Depois nós temos comportamento. Começando pelo primeiro, em relação à expressão, um sujeito que está dentro da ira tende a não conseguir encontrar uma expressão mansa. Ou seja, há uma falta uma falta de ordem para que a fala seja clara e objetiva. Justamente porque a ira pode ter essa força de domínio na pessoa, onde a expressão fica como se fosse embebida pelo ódio, pela ira que domina o sujeito. Não é à toa que existe uma expressão popular que vai falar, né, eu fiquei cego de raiva. Né? Então, entra nessa ideia de ser um vício. Claro que Santo Tomás usou como paixão, e é uma paixão, mas à medida que isso desanda, vai virar um vício, e entre os vícios está no capital, justamente porque tem esse poder de domínio, de controlar, de conduzir uma pessoa. Se tem esse poder de conduzir e controlar, logo há uma falta de ordem para que a fala seja clara e objetiva. Então, a tendência dessa expressão vai ser conflituosa. Quase como se aquele sujeito, ao se expressar, ele não quisesse a paz como finalidade, e sim o conflito. Eu não vim para a paz, na perspectiva da expressão do irado. Eu vim para arranjar a guerra. E aí nós temos, obviamente, um problema. Nesse segundo ponto, quando falamos em acúmulo de emoções, obviamente estamos falando de emoções dentro da ira.
Aí pode ser a raiva, vingança, sentimento de injustiça, etc. Então, dentro desse acúmulo de emoções, o sujeito irado, ele é consumido por essas emoções. Ele não tem uma válvula de escape. Aqui tem um problema. Ao não ter uma válvula de escape saudável, ele vai acumulando, ele vai acumulando, ele vai acumulando, ele vai acumulando, ele vai acumulando. E nesse acúmulo, ele não tem o que a gente pode chamar de uma liberação emocional ordenada. E com isso, o sujeito vai entrando em ciclos onde essa ira vai se repetindo e se fortalecendo dentro das suas relações. Não é à toa que há conselhos de muitos profissionais de psicologia falando que você não tem que guardar nada dentro de você, você tem que colocar para fora. Essa frase não é bem assim, precisa de uma prudência, mas o irado, ele precisa colocar essa emoção para fora. Se ele não faz isso de maneira ordenada, ele vai sendo consumido até uma hora que ele vai explodir. Então, esse acúmulo significa explosão. Ele vai explodir. E aí, nessa explosão, ele não vai conseguir voltar atrás até o momento que ele vai conseguir colocar para fora toda a raiva que está nele. Junto com essa perspectiva da expressividade, o acúmulo das emoções e o comportamento, vale lembrar, o próprio Santo Tomás colocou aqui na primeira secunda, na questão 48, do artigo 1 a 4, quando ele vai falar dos efeitos da ira, justamente que perturba o coração e subverte o organismo. É claro que essa dinâmica que ele vai falar é uma dinâmica física, fisiológica, mas a gente pode falar de uma perspectiva também comportamental. Então, além desse corpo ser afetado pela ira e ficar, vamos dizer assim, de um jeito atípico, justamente porque aquela ira, aquela raiva está dominando esse sujeito, o comportamento também se torna um problema. Porque a base comportamental do sujeito irado é desproporcional. Então, no agir humano do irado, ele vai achar que ele tem mais força do que tem, ele vai achar que está mais certo do que realmente está, e ele vai desaguar numa perspectiva física, externa do agir humano, toda essa dinâmica de uma expressividade errada, de um acúmulo de emoções que se relacionam com a ira, e vai desaguar nessa ação. Então, esse comportamento ele é inflado, ele é inchado pela expressão desordenada e pelo acúmulo de emoções também desordenadas. Então, o sujeito vai explodindo. Um irado ele é uma explosão ambulante. E por isso que, novamente, pensando em uma psicoterapia para ajudar um sujeito irado, claro que a gente pode falar que o contrário da ira seria uma mansidão, trabalhar ele, a desenvolver, trabalhar com o paciente, né, com ele, para que ele desenvolva a mansidão. Tudo bem, mas no primeiro momento a gente precisa saber conduzir essa raiva dele para algum lugar possível. Porque não adianta, se teu paciente está com muita raiva, você chegar para ele assim, olha, se acalme. Aí ele vai ficar com raiva de você. Então, ele precisa achar um lugar onde ele possa desaguar. E desaguar entra na expressividade, ou seja, onde ele pode falar o que ele está pensando. A terapia pode ser um lugar para o irado falar o que ele pensa. Acúmulo de emoções. O falar ajuda, de uma certa forma, a aliviar as emoções, mas ele também tem que buscar algo físico, como, por exemplo, um tipo de esporte, por exemplo, que faça ele colocar para fora uma certa energia. Seria uma forma de combater essa dinâmica. Automaticamente, com esses dois pontos acontecendo, esse comportamento vai dar uma certa apaziguada, porque ele não está acumulado. Nessa dinâmica aqui,
se não fizer nem o ponto da expressividade, nem o ponto da acúmulo de emoções, no sentido de resolução, a base comportamental vai vir desproporcional. Porque ela vai vir carregada de símbolos, ela vai vir carregada de simbolismos no sentido de explicações, de justificativas não tratadas, não faladas, não refletidas. Por isso, essa base comportamental vai vir num tom muito maior do que deveria. E é claro, dentro dessa dinâmica toda, a injustiça vai ser praticada. Porque se a vingança causa um certo alívio, a gente vai ter um problema no sujeito que nunca vai ser justo. Vai estar sempre, em algum grau, com alguma injustiça. Por isso, é fundamental considerar a ira como um problema para a saúde mental das pessoas. Justamente porque há um impacto tão grande na forma de ver o mundo, na forma de se relacionar com o mundo, que as pessoas vão ficando doentes. Pessoas iradas vão ficando doentes. E cada vez mais, um sujeito que vai desenvolvendo a ira, mais ele vai ficar irado, mais irado vai ficar por coisas pequenas. Então, se antes ele ficava irado com grandes injustiças, na medida que ele não toma cuidado com isso, ele vai ficando irado com qualquer coisa. Tudo vai virar o fim do mundo. Tudo vai ser tratado como o juízo final dessa pessoa. Logo, é importante que a gente identifique dentro da psicoterapia se esse paciente está com essas raivas acumuladas, essa ira como motor existencial, para que justamente a gente consiga ajudá-lo na expressividade dessa raiva, a liberar esse acúmulo de emoções de maneira ordenada e diminuir a força do comportamento destrutivo que a ira pode causar. Um paciente irado é surdo às boas coisas que você pode conduzi-lo. Por isso, é importante que a ira seja limpa, e a limpa da ira para entrar na mansidão começa, vamos colocar assim, pelos ouvidos. Um sujeito menos irado é um sujeito que vai conseguir ouvir mais o lado de fora, as pessoas, e até mesmo o seu íntimo, a sua consciência, lá no fundo, que deseja o bem, a verdade e a beleza. Logo, a ira precisa sair do caminho do paciente para que justamente a gente consiga trabalhar um crescimento que a ira não é uma aliada. A ira será sempre uma certa diminuição do potencial do homem.